Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos dar início ao nosso devocional. Querido Deus e amado Pai, graças te damos por sua misericórdia, por sua fidelidade, por teu amor e por teu favor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Pai, toma um lugar de primazia neste devocional. Fala conosco, Senhor, nós queremos e precisamos te ouvir, ó Deus. Ministra em nós, Senhor, conforme apraz o teu querer e a tua vontade, porque na tua palavra está escrito que a tua palavra ela não volta vazia sem que antes ela faça o que apraz a tua vontade, o teu querer. Então ministra, Senhor, sobre nós, em nós, dê-nos sabedoria, discernimento, entendimento, nos capacita para aprendermos com conhecimento, profundidade, comprimento, altura, largura, Senhor, e que o teu Espírito encontre livre acesso e venha ele alinhar-nos a ti, mente e coração, e venha nos fortalecer, Senhor, abrir os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos, que venhamos enxergar o que tu estás a fazer na nossa vida, que venhamos obedecer o que tu estás a nos ordenar a fazer, Senhor. Arranca os tetos de nossa mente, ó Deus, e traz clareza para que venhamos entender com compreensão profunda tudo que tu estás a falar conosco. Se revele a nós, a mim, Senhor, porque nós precisamos e queremos e dependemos de ti, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já lhe agradecemos. Amém. O perigo do apego material. Lá em Mateus, capítulo 19, versículo 24, diz assim: E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eita! Por quê? Vocês acham que Deus precisa da riqueza do rico? Não, ele é dono do ouro e da prata. Para começar a história. Gente, quando éramos criança, cantava aquele louvorzinho assim. Mãe, lembra? A senhora cantava para mim: se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante, só pro meu amor passar. Pois é, lá no céu as ruas são de ouro, de cristais. Há um rio de águas vivas fluente, de cristais. Pedras preciosas é o que não falta. Aqui eu nunca toquei num diamante, mas lá, eu vou passar a mão se eu quiser. Mas é que eu não terei tempo para fazer essas coisas. Sabe por quê? Eu estarei ocupada demais, glorificando, bendizendo, engrandecendo ao meu eterno e Salvador Jesus. Lá é tudo comum. Para nós é precioso. Deus não precisa de riqueza. Ele precisa da nossa vontade. Ele quer a nossa vontade. Ele quer que estejamos dispostos a fazer por amor a Ele. Este devocional é do dia 18, que é hoje, e a palavra-chave é desapego. Vamos começar a desapegar, minha gente, das cumbucas quebradas que tem aí nessa casa? Tem uma frase que anda se muito repetindo na internet: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Eu tenho tentado implementar esta frase na minha vida dentro do meu lar. Quebrou uma cumbuca, eu já taco logo fora. Dá para aproveitar a tampa. Não,
Não dá para aproveitar a cumbuca, não vai dar para aproveitar a tampa, porque a tampa era daquela cumbuca, então não vai dar para aproveitar. Vamos jogar logo fora. Né? Eu tô tentando implementar isso, porque a gente fica assim, daqui a pouco eu jogo fora. Talvez sirva, ela só deu uma rachadinha. Vai dar para mim poder colocar umas coisas secas aqui, não preciso colocar nada molhado. Não, taca fora. Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então, vamos. A frase do dia: a verdadeira riqueza está em Deus, não nos bens materiais. Como o nosso versículo-chave já nos diz, Mateus capítulo 19, versículo 24. Contexto e introdução ao devocional. Este devocional baseia-se na passagem de Mateus capítulo 19, especificamente nos versículos 16 ao 26. Antes de mergulharmos no estudo, é vital entender o cenário em que as palavras de Jesus foram ditas. A narrativa começa quando um jovem rico se aproxima de Jesus com uma pergunta crucial, que está lá no versículo 16. Que bem farei eu para conseguir a vida eterna? Foi o que o jovem perguntou a Jesus. Jesus o desafia a guardar os mandamentos, o que o jovem afirma já fazer desde criança. Então, o ponto de virada ocorre no versículo 21. Vamos lá ler para nós entendermos? Vamos lá. O jovem rico, Mateus capítulo 19, versículo 16, vamos ler o que diz esta parábola. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom, só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, o que me falta ainda? Tudo isso tenho feito, né? Foi o que ele disse. Aqui, mudei a versão da minha Bíblia. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Na outra versão, vou ver aqui, peraí. Acredito que esta versão, onde que fala do rico passar pelo fundo de uma agulha, ela é a mais antiga. Eu já li esta versão, só não consigo achá-la nesse momento. Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil... aqui ó! E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito. Quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível.
Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que receberemos? E disse-lhe Jesus, e Jesus lhes disse: em verdade, vos digo que vós que me seguistes, quando, na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então, aqui, o ponto de virada ocorre no versículo 21, quando Jesus toca na raiz do problema do jovem, seu apego aos bens. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. A resposta do jovem é de tristeza, pois ele se afasta de Jesus por causa de sua grande riqueza, lá no versículo 22 que nós lemos. Isso leva à declaração de Jesus aos discípulos sobre a dificuldade de um rico entrar no reino dos céus, culminando no versículo 24, que é o foco do nosso devocional. A hipérbole chocante de Jesus. Jesus utilizou uma imagem que causou espanto em seus discípulos. Um camelo, o maior animal de carga da região, tentando passar pelo minúsculo orifício de uma agulha de costura. A intenção não era oferecer uma regra literal e absoluta, mas sim uma hipérbole, um exagero intencional. Ele quis exagerar mesmo para que pudesse ficar bem claro a dificuldade que é para aqueles que não abrem mão dos seus bens pelo reino de Deus, não abrem mão dos seus prazeres pelo prazer de estar com Deus. Isso me lembra que nós devemos matar a nossa carne todos os dias. Ah, mas como é que essa situação do rico tem a ver com matar a carne? Tem a ver sim, porque se enquadra no fato de que nós precisamos matar a nossa carne, assim como o rico precisa também matar a própria carne, largar tudo e seguir a Jesus. Você tem coragem de fazer isso? Largar tudo e seguir a Jesus? Ah, mas eu tenho um gosto assim por certas coisas, como eu não fico sem uma bebidinha, não fico sem uma coisinha ali que não é agradável a Deus. O que é? Um jogo, uma saída para certos lugares que Deus não vai estar presente, mas Ele tem misericórdia e envia os anjos para te livrar e guardar. Pois é isso que é largar tudo e servir a Jesus. Aqui Jesus fez literalmente, Ele usou um exagero mesmo, para que a pessoa entenda que nós devemos matar a carne. Eu vou deixar de ter diversão? Não, você pode ter muitas diversões de diversas formas, de diversas qualidades. Na igreja mesmo tem acampamento, tem luau, tem
o churrasco, tem atividade, tem tudo quanto é tipo de coisa. Tem muitas coisas que você pode fazer estando com Cristo e Ele ao seu lado. Você pode assistir um bom filme. Você pode ir à casa de um colega que não vai fofocar da vida dos outros, mas que vocês vão conversar sobre vários assuntos. Pois é, tem tanta coisa que nós precisamos abandonar para seguir a Jesus. E aqui não é só o rico de dinheiro. Aqui também é o rico de status, o rico de amigos, aquela pessoa rica que tem muita influência. Pois é. Então Jesus, ele usou um exagero intencional para ilustrar a extrema dificuldade que as riquezas impõem à vida espiritual. Jesus não condena a riqueza em si, não. Existem muitos cristãos e que são ricos, glória a Deus, mas sim o apego e a confiança no dinheiro que depositamos nela, que muitas vezes substitui a nossa dependência de Deus. Vocês se lembram que quando Gideão foi para a guerra, Jesus disse: Gideão, tem muita gente aí. Gideão, vamos diminuir. Tinha 32.000. Diminuiu, ficou 22. Depois diminuiu mais, restou só 300. E ele disse: para que quando conquistarem, não venham eles a dizer que conquistaram pelo próprio braço. Porque não será pelo próprio braço de vocês que vocês conquistarão alguma coisa. Então, muitas das vezes, a nossa carne, sabe? Nossa carne, nós temos a tendência de achar que eu conquistei, eu fiz e aconteci, quando na verdade, se não fosse por Deus, se não fosse a vontade de Deus, nada seria feito. O problema, o coração do problema, a autossuficiência. Eu posso, eu consigo, eu sei, eu faço, eu vou. Vem cá, você vai para onde? Você faz o quê? Você consegue o quê se não for Deus ali, te direcionando, te conduzindo, te ajudando, te orientando, te dando até sabedoria. Porque sim, Ele é misericordioso para derramar sabedoria sobre nós e dizer: não vai agora não, vai depois, não faz assim não, faz assim. A gente não é nada sem Deus. Sabe o que falta ao ser humano? É um choque de realidade para compreender que nós não somos nada sem Deus. Muitos passam por esse choque de realidade quando acontece algo muito triste. E outros passam esse choque de realidade quando verdadeiramente aceitam a Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador e Redentor, e aí o Espírito Santo entra, o Espírito Santo molda o coração, molda a mente, molda o secreto, molda os pensamentos, e nós vamos ganhando consciência de que verdadeiramente não somos nada, não temos nada sem Jesus. Tem um louvor que diz assim: sem Jesus não dá. Não dá. O coração do problema é a autossuficiência que o ser humano tem. O contexto do versículo é o encontro com o jovem rico. Esse jovem era moralmente exemplar. Ele era muito bom, ele era educado, ele era gentil, ele era amoroso. Mas ele tinha um defeito. Ele amava mais o seu dinheiro. Era moralmente exemplar e buscava a vida eterna, mas ele queria a vida eterna. Mas ele tinha um ponto cego: o amor ao dinheiro. Quando Jesus pediu que ele vendesse tudo, o jovem foi embora triste, pois tinha muitos bens. A riqueza tornou-se um ídolo
que o impedia de seguir a Cristo plenamente. O perigo da riqueza é que ela gera uma ilusão de autossuficiência, fazendo-nos acreditar que controlamos nossas vidas e que não precisamos de Deus. Mas nós sabemos que precisamos, né? Porque sem Ele não somos nada. A resposta divina, a graça é a solução. Diante da perplexidade dos discípulos, quem, pois, poderá salvar-se? Jesus oferece a chave para a solução no versículo 26. Para os homens é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. A entrada no reino de Deus não é alcançada pelo nosso próprio esforço, mérito ou status social, mas pela graça de Deus. É um milagre que Deus opera em corações humildes e dispostos a abrir mão de tudo o que os impede de se render a Ele. É o Senhor que forja em nós o caráter dele, nos purifica, nos santifica e nos direciona. Aplicação prática. Examine hoje o seu coração. Pergunte a si mesmo: o que tem ocupado o primeiro lugar na minha vida? Meu emprego? Meu patrimônio? Meus planos financeiros? Jesus deve ser a prioridade absoluta na minha e na sua vida. Pratique a generosidade. A melhor maneira de combater o apego material é praticar a generosidade e a doação. Ai, eu fico feliz porque hoje eu pratiquei. Deu um presentezinho lindinho pra minha nora que ela tava querendo muito. Ai, fiquei tão feliz, tô toda boba, nora. A melhor maneira de combater o apego material é praticar a generosidade e a doação. Isso ajuda a soltar as amarras do coração em relação ao dinheiro e a reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Ele provê. E vocês sabiam que é muito agradável a Deus quando presenteamos? É por isso que eu amo presentear. Eu amo presentear. Eu gosto de receber também, mas eu amo muito mais presentear. Confie em Deus, não nas finanças. Lembre-se de que a segurança verdadeira não está na conta bancária, mas na fidelidade de Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus. Conclusão. Mateus capítulo 19, versículo 24 é um alerta poderoso. Ele nos lembra que o apego às coisas terrenas pode nos impedir de herdar as eternas. A salvação é um milagre de Deus, impossível aos olhos humanos, mas totalmente realizável através da sua graça. Que possamos escolher a riqueza espiritual acima da material, desapegando-nos do que pesa em nossas vidas e nos impede de passar pelo fundo da agulha da entrega total a Cristo. Olha, é bem difícil. Sabe o que é mais difícil? É quando Jesus fala conosco e nós não conseguimos ver e Ele abre os nossos olhos espirituais e nós vemos algo em nós mesmos que não víamos. Isso é tão estranho e ao mesmo tempo desconcertante, porque você percebe, entende e compreende que verdadeiramente não és perfeito e nada és sem Deus.
Eu digo isso para vocês porque essa semana que passou aconteceu comigo. Deus abriu o meu olho espiritual de uma maneira, de uma forma, onde que Ele me mostrou em sonho algo tão, 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 que eu falei, Jesus, que repugnante! Se eu tenho isso, se eu faço isso, se isso está em mim, por favor, tira. Mas eu fiquei tão desconcertada que eu fiquei assim, Jesus, eu não estou triste com o Senhor, eu não estou triste porque o Senhor me mostrou, mas eu realmente estou triste porque isso existe dentro de mim, eu não fazia ideia. Mas muito obrigada porque o Senhor está me mostrando. Olha, tu tens total autoridade, eu não sei onde é que tá, mas entra lá, limpa, tira, arranca tudo, Jesus. E se porventura existe alguma coisa que eu ainda não estou deixando o Senhor arrancar, me mostra, me ensina, me direciona, me ajuda a abrir mão, Senhor. Porque eu não quero nada aqui dentro de mim que seja podre e que não proveio de ti. Se é raiz podre, arranca, Jesus. Eu preciso que este solo esteja limpo para que as sementes que o Senhor vier a lançar nesse solo frutifiquem, deem árvores grandes e bons frutos a 100 por um, para a glória de Deus. Assim eu quero que seja a minha vida, porque eu entendi, Senhor, que eu não recebi somente uma chance de vida sua, eu recebo todos os dias, mas eu recebi uma chance de vida eterna, Senhor. E eu quero preservá-la. Então eu orei, eu falei com Deus, e mesmo assim eu continuei amargurada e entristecida. Até que o Espírito Santo me mostrou. É uma mudança. É uma limpeza. Então eu fiquei mais tranquila. Eu falei, amém, pode continuar, Jesus. Pode continuar. Vai limpando, Jesus. Vai limpando, vai tirando, porque realmente não quero isso não. Sabe? Tem coisas que a gente faz questão de ficar segurando. E a gente não sabe o mal que está fazendo a nós mesmos. Quando a gente já devia ter aberto mão. Já devia ter jogado fora. Já devia ter feito alguma coisa. Ou pedido ajuda. Mas a gente teima em fazer tudo sozinho. Jesus acabou de dizer aqui que nós devemos contar com os nossos irmãos, com ajudas. Vamos orar em nome de Jesus? Põe a mão em seu coração e repita essas palavras comigo. Pai, agradecemos pela tua palavra que nos alerta e nos guia. Perdoa-nos por vezes depositarmos nossa confiança e segurança nos bens materiais que tu mesmo nos confiastes ter. Ajuda-nos a ter um coração desapegado, reconhecendo que a verdadeira riqueza vem de ti. Capacita-nos a viver com generosidade e a buscar o teu reino em primeiro lugar. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda paz. Que a graça, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja conosco em todo o tempo. Em nome de Jesus, amém. Até amanhã. Que o Senhor te abençoe.